Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo a partir de agora. O plenário da Câmara conclui fase de discussão da reforma da Previdência e se prepara para tentar votar o texto base. Horas antes do início da votação, o presidente Jair Bolsonaro disse que o país conta com o apoio dos parlamentares. E o povo conta com deputados e senadores para que o nosso Brasil realmente deixe de ser apenas no discurso um país do futuro, mas na prática. Fórum Mundial do Café realizado aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Os cafeicultores buscam alternativas para melhorar o setor, no momento em que enfrentam queda no preço do produto. Paraná inaugura a usina de bioenergia. A propriedade é considerada modelo no estado. China deverá abrir em breve mercado para a compra direta do feijão brasileiro. E ainda, com quase 40% da safra colhida, produção de açúcar apresenta redução de 900 mil toneladas. Os dados são da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. Deputados passaram o dia em articulações para tentar votar o texto da reforma da Previdência em primeiro turno. A proposta prevê mudanças na idade mínima de aposentadoria, tempo de contribuição e regras de transição. No início da sessão, a maioria dos deputados rejeitou requerimentos da oposição que poderiam atrasar a votação. Como é uma PEC proposta que altera a Constituição, são exigidos pelo menos 308 dos 513 votos em plenário. A reforma será submetida a 2 votações na Câmara. Depois serão mais 2 no Senado. Em visita ao plenário da Câmara, horas antes do início da votação, o presidente Jair Bolsonaro enalteceu o trabalho de Rodrigo Maia. O presidente da Câmara tem sido um dos principais articuladores da reforma entre os deputados. Em discurso, Bolsonaro também disse que o país conta com o apoio dos parlamentares. Até mesmo que uma decisão mal tomada é uma indecisão. E o povo conta com deputados e senadores para que o nosso Brasil realmente deixe de ser apenas no discurso um país do futuro, mas na prática. Mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que espera que o Senado inclua estados e municípios na reforma da Previdência. Os estados, os municípios e a União gastam 80% de tudo que se arrecada. Então a gente precisa resolver os estados e municípios também. Mas acho que incluir agora e ter uma derrota, eu acho que vai azedar a relação do parlamento com os governadores, que não será uma solução justa. Vamos ver se o Senado consegue, por ser menor, por ter um número menor de parlamentares, ajustar isso e a partir daí volta como PEC paralela e a gente faz o debate com um ambiente um pouco menos tensionado. E vamos ao vivo direto para o plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Neste momento, parlamentares discutem o texto da reforma da Previdência. Vamos ver como está a movimentação lá agora neste momento. Aceita que essa reforma a médio e longo prazo irá causar. Nós da oposição temos orgulho de levantar a bandeira. Quem fala agora é o deputado Alessandro Tolon, do PSB do Rio de Janeiro. Molon, desculpa. A reforma que está em discussão prevê uma economia aos cofres públicos de 990 bilhões de reais em 10 anos. O projeto original, enviado pelo governo ao Congresso, previa uma economia de um pouco mais de 1 trilhão. Após a votação, o texto base da reforma, a Câmara analisará os destaques. São pelo menos 15. O número pode variar ainda, já que existe a possibilidade de se retirar os destaques a qualquer momento. Vamos acompanhar mais um trechinho aí do deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que neste momento está discursando. Que participaram dos debates da reforma. E quero agradecer aos líderes aqui. Durante a programação do canal Terra Viva, você acompanha a movimentação em Brasília com a votação da reforma da Previdência.
Ainda na capital federal, a Câmara dos Deputados instalou na manhã desta quarta-feira uma comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. O deputado Hildo Rocha foi eleito presidente da comissão. Já o relator será o deputado Aguinaldo Ribeiro. Assim como a reforma da Previdência, a PEC precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara, para depois de ser aprovada também em 2 votações no Senado. A proposta da reforma tributária, apresentada pelo deputado Baleia Rossi, propõe a substituição de 5 tributos por apenas um, o Imposto sobre Bens e Serviços. Deixariam de existir o IPI, ICMS, ISS, PIS e a COFINS. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve na reunião de instalação da comissão especial e disse que após a votação da reforma da Previdência, o foco do parlamento será deslocado para a reforma tributária. O deputado afirmou que a proposta divide a federação, mas unifica a sociedade. Nosso desafio é harmonizar, essas divergências para que a gente consiga, como na Previdenciária, espero eu, ter também um texto que organize melhor o sistema tributário brasileiro. E eu espero que o governo encaminhe, porque é prerrogativa do governo, uma discussão para que a gente possa melhorar a eficiência do Estado brasileiro, que a gente possa reduzir o tamanho do Estado brasileiro para que ele funcione nas suas áreas fundamentais. As recentes oscilações nos preços do café nos mercados interno e externo estão entre os temas do 2º Fórum Mundial de Produtores do Grão. O evento, realizado aqui em Campinas, no interior de São Paulo, reúne cafeicultores de mais de 40 países e busca soluções para o desenvolvimento da atividade cafeeira. Na avaliação dos produtores, a valorização do café passa principalmente pela melhoria da qualidade do produto. Adelino é cafeicultor em Varginha, no sul de Minas Gerais, e produz cafés especiais. Ele também tem uma torrefação na própria fazenda, o que, segundo ele, tem agregado valor ao produto. Vamos produzir mais na mesma área, certo? Baixar o custo e tentar agregar valor no nosso café de alguma forma. E aumentar a qualidade, porque o mundo quer qualidade. A concentração na indústria, a proliferação e a multiplicidade de pequenos produtores, isso tudo dificulta muito toda essa coordenação. Além de melhorar a qualidade do café, os especialistas do setor acreditam que é preciso aumentar o consumo da bebida no mundo. Estudos apontam que aqui no Brasil, esse hábito de beber um cafezinho cresce 3,5% ao ano. O país é responsável por 16% do consumo global. O presidente do Conselho Nacional do Café acredita que é preciso um trabalho mais efetivo junto aos consumidores para mostrar a importância do café para o país. Ele também defende um equilíbrio entre a oferta e a demanda do setor. Temos outra preocupação onde colocar o café. À medida que o produtor tem o café, deposite ele, emita o warrant garantindo efetivamente o seu depósito, ele saca o dinheiro no banco com 12 meses de prazo. À medida que ele vende o café, é liberado e ele vem e paga então o agente financeiro. Para o deputado federal Evair de Mello, representante da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara, é preciso criar uma política de preço de referência para o café. Abaixando o juro, fazendo esse investimento, também vai aportar um pouco de recursos para que possamos socorrer a cafeicultura, não só nesse ano, como nos anos seguintes. A Frente Parlamentar do Café reivindica uma renegociação de dívidas dos cafeicultores. O governo federal deve anunciar em breve medidas para facilitar a repactuação das dívidas de todos os produtores rurais. Vai ter dinheiro para reconstruir essas lavouras, para fazer o esqueletamento e para daqui 2 anos voltar a produzir de novo. O ministro da Agricultura interino, Marcos Pontes, que participou da abertura do fórum, destacou a importância da reforma da Previdência para o agronegócio. A reforma da Previdência ela é necessária não só para o setor cafeiro, ela é para o Brasil. Ela é fundamental para o Brasil. O Brasil, a partir da aprovação da reforma da Previdência, trilhará um novo caminho. E vamos ao Agritendência de hoje com Silmar César Miller. O mercado
mercado financeiro teve um dia bastante agitado. Olá, Silmar, essa agitação já é resultado da votação da reforma da Previdência? Tem quase tudo a ver com a expectativa com relação à votação da reforma da Previdência. Expectativa positiva, inclusive, porque isso refletiu no comportamento das bolsas e também do câmbio hoje. O Bovespa fechou o dia com alta de 1,2%. E o dólar despencou hoje, caiu 1,3% para o seu nível mais baixo em 4 meses. Esse foi um dos fatores, claro, expectativa positiva com relação à votação da reforma. Um outro fator que influenciou no comportamento dos mercados hoje, mundialmente inclusive, foi declarações aqui do presidente do Banco Central americano, sinalizando aqui a possibilidade de um novo corte dos juros nos Estados Unidos. Os juros que vinham subindo, a tentativa agora é de cortar para não impedir a aceleração da economia americana, que está sendo prejudicada, entre outras coisas, por essa guerra comercial com a China. Deu uma parada, deu uma freada aqui na expansão da economia americana, portanto a tendência agora é corte dos juros para tentar reacelerar ou pelo menos evitar uma recessão na economia americana. Isso também se repercutiu aqui, especialmente na cotação do dólar mundialmente, que afetou também o Brasil. Agora, a expectativa dos produtores brasileiros, especialmente os de grãos aqui, que não estão gostando nada dessa queda do dólar aqui, para 3,70, 3,76, como foi o caso de hoje, porque isso reflete nos preços internos. Acaba pressionando para baixo aqui os preços internos das commodities de exportação, como é o caso da soja, do milho e outras. Então a expectativa agora se volta para amanhã. Amanhã sai um relatório importantíssimo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é um levantamento sobre as perdas da safra americana depois de 3 meses consecutivos de problemas com o clima lá, muita chuva, muita umidade lá afetando a área de plantio e também a produtividade das lavouras. E isso fez com que os mercados hoje, achando que vai haver um corte grande, especialmente na soja e no milho, fecharem em alta hoje. Portanto, isso deu uma compensada aqui nessa queda do dólar. A expectativa é que o corte anunciado amanhã provoque mais alta dos preços internacionais para favorecer a comercialização da safra brasileira, tanto de soja quanto de milho. Obrigado, Silmar. A seguir, com quase 40% da safra colhida, a produção de açúcar apresenta redução de 900 mil toneladas. Os dados são da única União da Indústria de Cana-de-Açúcar. E ainda, inaugurada na cidade de Toledo, no Paraná, usina de bioenergia, que é modelo em todo o estado. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em queda de 1,3%, cotado a R$ 3,76. Já a Bovespa teve alta de 1,1%, fechando o pregão aos 105.710 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 1,0% a $8,95 o bushel. Com quase 40% da safra colhida, a produção de açúcar apresenta redução de 900 mil toneladas. O volume de cana-de-açúcar processado pelas unidades produtoras da região Centro-Sul atingiu 46 milhões de toneladas na segunda metade de junho, volume levemente superior ao registrado na mesma quinzena de 2018. No acumulado desde o início da atual safra até o dia 1º de julho, a moagem somou aproximadamente 217 milhões de toneladas, uma queda de 3% sobre o observado no mesmo período do ano passado. A produção quinzenal de açúcar caiu 4%, atingindo 2 milhões e 200 mil toneladas. Já a produção de etanol atingiu 2 bilhões e 300 milhões de litros, sendo 815 milhões de etanol anidro e 1 bilhão e 500 milhões de litros de etanol hidratado. Esses resultados evidenciam o mix de produção mais alcooleiro na quinzena, já que apenas 37% da cana-de-açúcar processada foi direcionada à fabricação de açúcar. Uma usina de bioenergia foi inaugurada em Toledo, no Paraná. A propriedade é modelo em todo o estado. Confira os detalhes na reportagem da TV Tarobá. Uma mega estrutura com uma capacidade grande de geração de energia por meio dos dejetos dos animais. A usina já está em funcionamento em Toledo. Foi o Paulo que deu o pontapé inicial no projeto piloto. A usina é um método diferente, mas no Brasil não é tão comum ainda. Aqui a gente trata dejetos com mais porcentagem de sólidos na biomassa, né? O investimento por aqui foi de R$1 milhão. A tecnologia alemã veio a somar nos projetos da família, que fez parceria com mais 4 propriedades vizinhas. Além da geração de fertilizantes, será possível gerar muita energia.
O Paulo comentou que a capacidade de produção de energia dá para abastecer cerca de 140 casas. O resultado é economia e proteção ao meio ambiente. A gente gera energia aqui nesse ponto e consome em outros padrões que estão no mesmo CPF cadastrado dessa conta aqui, que é a geradora, e a gente tem os consumidores, a conta consumidora, que é da piscicultura. O projeto é inovador e piloto para outras iniciativas do município de Toledo. Hoje nós temos matéria-prima e um passivo ambiental que pode ser transformado em novas oportunidades e uma nova cadeia econômica. O secretário do Paraná Desenvolvimento destacou quanto essa usina é referência no estado. A gente trazer uma nova fonte de energia, seja na biomassa, seja no biometano, para a principal matriz econômica do estado, que é o campo. A seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil. E ainda, China pretende abrir mercado para a compra direta de feijão brasileiro. É daqui a pouco, aqui no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,6% a 4 dólares e 35 centes. Na Bolsa de Valores B3, a cotação fechou estável em R$ 37,16. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em queda de 0,3% no Noroeste Paulista e em alta de 0,3% no Triângulo Mineiro. E a quinta-feira será de sol na maior parte do país. Acompanhe os detalhes na previsão do tempo. O tempo mais seco tem predominado em grande parte do Brasil. Mas, por outro lado, a chuva tem persistido em áreas do norte e principalmente do nordeste. Nas últimas 24 horas foram mais de 150 milímetros somente em Aracaju, por conta da atuação das ondas de leste, que são ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. E para quinta-feira, a expectativa ainda de tempo instável, tem chuva em todas as áreas costeiras do nordeste por conta dessa umidade que vem do oceano. Tempo firme somente em áreas do interior da região, sob a influência da massa de ar seco que inibe a formação das instabilidades, assim como em grande parte do Brasil, onde a quinta-feira será mais um dia de tempo firme, sol entre poucas nuvens. Agora, com relação à temperatura, o frio segue perdendo intensidade. Durante as primeiras horas do dia, temperaturas em elevação no centro-sul do Brasil. Isso já diminui o risco para a ocorrência de geadas, principalmente em áreas produtoras. No período da tarde, temperaturas elevadas em áreas mais ao norte, temperaturas em gradual elevação entre o sul e o sudeste. Máxima de 24 graus em Belo Horizonte e 24 graus também em Porto Alegre. Para os próximos dias, tem chuva retornando no sul do Brasil por conta do avanço de uma nova frente fria. Mas este sistema frontal logo se afasta para o oceano até o final de semana, provoca chuva somente no território gaúcho e também em áreas de Santa Catarina, acumulados em torno dos 20 milímetros. Mas essa frente fria se afasta para o oceano e não deve provocar chuva principalmente em áreas do Brasil Central. A China pretende abrir o mercado para a compra direta do feijão brasileiro. Veja na reportagem. A China já conhece o feijão brasileiro, mas a venda, que hoje é feita de forma indireta, vai mudar. A China já é hoje um player importante para o Brasil, porém através do Vietnã. E existe aí avançadas as conversações para que essa exportação seja feita direto. A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão e Pulses, órgão consultivo da ministra da Agricultura, também debateu os possíveis reflexos da produção de feijão transgênico para as exportações. A gente tem que pensar nas pontas, né? No mercado interno, como é que vai ser a percepção do consumidor nacional e dos nossos parceiros internacionais. E por falar em compradores externos, a Índia, principal importadora do feijão brasileiro, aumentou o grau de intolerância para a presença do glifosato, um herbicida que tem uso autorizado para a cultura da soja, mas não para o feijão. O alerta é que foram reduzidos os limites de resíduos químicos bastante na Índia. E a Índia é o nosso principal mercado. O analista de mercado do feijão da Conab também fez uma análise da produção. Com as perdas climáticas ocorridas na primeira safra, o preço do grão disparou em fevereiro. A saca de 60 quilos chegou a custar R$ 400. Agora, com a colheita da segunda safra, o abastecimento está em dia
E ainda assim, os preços são remuneradores para os produtores rurais. Tem a safra da Bahia, do Nordeste da Bahia, e essa safra ela foi plantada muito fora da janela. Então, a expectativa é que para frente também os preços passem a ser bem remuneradores aos produtores. O setor produtivo pretende desenvolver uma campanha para estimular o consumo de feijão no país. Nos últimos 7 anos, houve uma redução de 6%. Em média, cada brasileiro come 14,5 kg de feijão por ano. Utilizar todos os mecanismos de comunicação para atingir o grande público, para rememorar essas qualidades do produto, tanto no mercado externo. A Câmara Setorial ainda destacou a iniciativa do Estado de Mato Grosso de reduzir a cobrança de ICMS, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, de 12% para até 3% na cadeia produtiva de feijão. E essa renda ser revertida para a pesquisa. Sem dúvida nenhuma, os avanços vão ser muito mais rápidos, né? O Jornal Terra Viva de hoje termina aqui. Você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br ou no aplicativo do canal do Terra Viva, disponível no Google Play. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.